Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Convido a igreja a estar de pé nesta hora, para nós lermos a palavra do Senhor, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Só até aí. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nesta hora eu também quero te exaltar e te glorificar mais uma vez, porque verdadeiramente, Senhor Deus, grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio. Estamos alegres, Senhor Deus, porque já podemos sentir a sua presença. Muito obrigada pelos seus feitos. Senhor Deus, e continua, por favor, a falar conosco. Derrama a tua graça sobre a tua igreja. Senhor Deus, continua, por favor, a se manifestar no nosso meio. É o que nós pedimos a ti, Senhor Deus. Usa-me, Senhor, com graça e misericórdia. Por favor, tenha misericórdia de mim. É que eu suplico a ti em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos podem estar sentados. O texto que eu li, meus queridos, fala de uma determinada família. Família essa que era composta pelo marido, que se chamava Eucana, o qual tinha 2 mulheres, Ana e Penina. E eles viviam na cidade de Efraim. E de tempos em tempos, ou melhor, de ano em ano, eles desciam até a cidade de Siló para ali oferecer sacrifícios e adorar ao nome do Senhor. E nessas idas, né, à cidade de Siló, Penina, por ela ter filhos e Ana não tinha, ela sempre implicava com Ana, porque ela sabia que o maior desejo da vida de Ana, o sonho dela, era poder gerar filhos. E quando chegava naquele momento do sacrifício, naquele momento da adoração, a palavra nos diz que Eucana, o esposo, ele separava uma porção e dava para Penina junto com seus filhos. Porém, para Ana, ele dava uma porção dobrada. E isso causava inveja, a Penina, ela ficava irritada, ela ficava com ciúmes. E o que ela fazia? Ela procurava de todas as formas tocar na ferida de Ana, que era justamente por ela não poder ser mãe, por ela não poder gerar filhos. E naquela época, a mulher que era estéril, a mulher que não podia gerar filhos, ela, perante a sociedade, ela era tida como uma mulher que não era abençoada pelo Senhor, por uma mulher que não era graciada pelo Senhor. Isso causava muita tristeza na vida de Ana, não só por não ter os filhos, como também viver nessa condição. Saber que a sociedade, quando olhava para ela, olhava como aquela mulher meio que desprezada, aquela mulher que não tinha a bênção do Senhor sobre a sua vida. E Penina, conforme eu falei, ela procurava sempre irritar, maltratar, ela humilhava, ela perseguia. E quando Ana estava assim, vamos dizer, um pouco melhorzinha, ela ia lá, você não pode ter filhos não, mas eu tenho. E quando ela via essa situação ao qual eu falei, que Eucana dava porção dobrada, isso então era como se fosse a gota d'água para ela. Mas Ana, ela ficava tão triste, tão amargurada com aquela situação, que ela não conseguia ver, conforme a palavra do Senhor diz, que Eucana, o seu esposo, amava de maneira grandiosa. Tanto que ele dava porção dobrada para ela, tanto que certa vez ele chegou para ela e falou: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Por aí nós podemos ver que a situação dela, mesmo não podendo gerar, isso não causava incômodo para Eucana, porque ele amava a Ana. Mas Ana não conseguia visualizar isso. E hoje, meus queridos, não é diferente. No mundo em que vivemos, na igreja, na nossa sociedade em geral, nós podemos observar que muitas pessoas têm se focado nos problemas, têm olhado para as lutas, têm olhado para as perseguições, têm olhado para tudo aquilo que traz tristeza para a tua alma. E o adversário de nossas vidas, ele tem o quê? Trabalhado incansavelmente para tirar a alegria da salvação, para tirar a alegria da presença do Senhor. E acaba o quê? Deixando de ver,
deixando de focar aquilo que é o principal. E o principal para as nossas vidas é a salvação que o Senhor tem nos oferecido. Nosso Deus, Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, nosso Senhor, como é de conhecimento de toda a igreja, de toda a humanidade, Ele veio a essa terra, Ele se fez homem, Ele foi crucificado e Ele se deu por amor da minha e da sua vida. Então é importante que nós não venhamos nos deixar levar pelas dificuldades a qual o adversário tem colocado sempre na nossa vida. Se você tem se sentido humilhado, se você tem se sentido rejeitado, se você tem procurado uma porta de emprego e não tem conseguido, se você tem buscado algo do Senhor, eu não sei qual é o seu problema, aquilo que é a sua luta, aquilo que tem lhe afligido a sua alma. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor dos Exércitos está aqui presente nesta noite, que Jesus Cristo, Ele quer conceder a vitória, a minha vida e a sua também. Mas é necessário que nós venhamos focar no Senhor. Deixa a tristeza, deixa a angústia, deixa as humilhações, tudo aquilo que você tem passado, que tem te afastado do Senhor. Porque quando nós começamos a focar na tristeza, na angústia, na tribulação, nós deixamos de adorar ao nome do Senhor. E é na hora da tribulação que nós temos que dizer: Senhor, estou passando por luta, eu estou, mas eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. E eu creio pelos olhos da fé que a vitória do Senhor já tem sido derramada sobre a vida de todos nós aqui nessa noite. Porque o Senhor, Ele não é homem para que minta. E a palavra dele diz que toda sorte de bênção já tem sido derramada sobre nós. Mas o que muitas vezes nos impede de alcançar essa vitória? Ana, ela já estava passando por aquela situação, a palavra do Senhor nos diz, que não foi uma vez só não, que ela foi humilhada, que Penina tentou fazer e conseguiu fazer com que ela perdesse ali a visão do amor que o esposo dela tinha. Foram várias vezes. Isso acontecia de ano em ano. Mas então por que ela não conseguiu ver? Porque ela focava somente na tristeza. Então é necessário que o nosso pensamento, que o nosso olhar, que a nossa visão seja visão celestial, seja visão que venha dos altos céus. Porque se verdadeiramente nós ficarmos olhando para as coisas dessa terra, nós vamos afundar. E Ana, ela foi se afundando. Ela foi se afundando, e se depois os irmãos quiserem, os que não conhecem, lerem a história, é como se Ana tivesse chegado praticamente ao fundo do poço. Porque a palavra diz que ela mesma já declarava que era uma mulher atribulada, que ela era uma mulher angustiada, que ela não tinha mais tristeza e que apenas ela chorava, chorava e chorava. E como você está? Você tem se sentido no fundo do poço? Qual é a sua situação hoje na presença do Senhor? Você tem conseguido ver o amor do Senhor sobre a sua vida? Ou você só tem conseguido visualizar as coisas que tem trazido para você tristeza, confusão, desânimo, falta de fé? Eu te convido nesta noite a fazer um pacto com o Senhor. Abra o seu coração. Se você tem se sentido no fundo do poço, assim como Ana também se sentiu, hoje é a hora de mudança. Chegou ao dia da mudança de Ana. Ana, ela, depois que ela recebeu aquela porção dobrada e ela se sentiu angustiada, imagino eu que ela tenha pensado: chega, acabou, assim não dá para ficar. Isso tem acontecido anos e anos, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. E verdadeiramente, a palavra do Senhor diz que o profeta o sacerdote Eli, ele estava sentado num canto, numa cadeira, encostado numa pilastra, e ele viu quando Ana se colocou diante do altar, e ali ela começou a orar. Foi orando, começou a orar. E aquela situação chamou a atenção do sacerdote. Ele observou que Ana orava, chorava, mas não saía um barulhinho da sua voz, não saía nada. Somente os lábios dela se moviam. E ele, naquele momento, ele até tomou Ana por embriagada. Porque falou: essa mulher não deve ser normal, não. E ele chegou perto dela e a criticou, né, achando que ela tinha bebido muito vinho e tal. Meus queridos, hoje em dia não é diferente. Ana, ela tomou uma posição. E ela seguiu, ela decidiu mudar. Hoje é dia de mudança. Ainda que muitos possam tentar fazer com que você venha desanimar,
Porque o sacerdote, ele, homem de Deus, chegar para ela e tomá-la como embriagada, humanamente falando, ela poderia falar, poxa, ele é homem de Deus e fala isso comigo? Então eu não vou ligar mais não, eu tenho a minha sina chorar, mas não. Ela não tomou aquilo como ofensa. Então, se alguém, a partir da sua decisão de servir ao Senhor, de ter uma vida consagrada diante do Senhor, tentar te desanimar, não desanimes. Sabe por quê? Porque muito maior é a sua vitória, muito maior é aquilo que o Senhor tem preparado para você. E Ana, ela se justifica ali perante o sacerdote ali, e ela fala. E ela fala a real situação dela. Que ela era uma mulher que tinha um coração atribulado, que ela era uma mulher que se sentia rejeitada, humilhada, e ela lhe declara. E o sacerdote fala, então tá, então volta a orar. E deixa ela lá, ainda declara uma palavra de vitória na vida dela. Então, irmãos, nós não podemos verdadeiramente desanimar com nada, nada. Porque o melhor, o Senhor já tem preparado para mim e para a sua vida. Ainda que você venha ser perseguido, ainda que situações se levantem na sua vida para fazer com que você venha desanimar, não desanime. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele está aqui presente nessa noite. E Ele quer abençoar, não é pouco não, Ele quer abençoar muito. Sabe por quê? Não porque nós merecemos não, mas porque o amor dele é incondicional para com a minha e a sua vida. Mas o que será que às vezes afasta, impede? É o basta. Nós temos que dar o basta, nós temos que falar chega, assim como Ana fez, nós temos que fazer também. É hora de uma nova caminhada. Jesus Cristo está voltando e em breve Ele virá buscar a igreja fiel. Igreja essa não é denominação não, é igreja, quando eu falo igreja fiel, é igreja, são as pessoas que guardam Jesus Cristo vivo e ressurreto no seu coração. Eu não sei como está a sua vida diante do Senhor, mas eu te digo que hoje é dia de mudança. Todos os dias são dias de mudança, porque nós não sabemos quando Jesus Cristo voltará. Uma coisa nós sabemos, que as profecias têm se cumprido, que em breve o Senhor voltará e que falta pouco. Falta pouco. Então não é hora de perder tempo. Jesus, ele se deu em favor das nossas vidas. Esse amor incondicional, ele tem sido derramado por toda a humanidade. Mas só tem recebido aqueles que verdadeiramente têm aberto o seu coração. Então vamos abrir o nosso coração diariamente, todos os dias. Fazer como Ana fez. Ela deu um basta, ela falou, chega. Hoje é dia de mudança na minha vida. Eu não vou voltar para Efraim como eu vim. E nós não vamos voltar para a nossa casa como nós viemos. Nós sairemos daqui transformados. Porque o Senhor verdadeiramente já tem falado profundamente aos nossos corações. Em meio às oportunidades, em meio aos louvores, em meio às orações. Então é hora, meus queridos, de mudança. Se você ainda não tem mudado a sua vida diante do Senhor, não desperdice a oportunidade. Jesus Cristo está voltando. E o Espírito Santo de Deus está aqui presente neste lugar. Abra o seu coração. Tome posse da tua vitória. Ana, a partir do momento em que ela creu, a partir do momento que ela entendeu que ela quis mudar a sua condição de ser humilhada para então a se humilhar. Ela era humilhada por Penina, mas quando ela disse chega, ela parou. Não vou ser mais humilhada por Penina, eu vou me humilhar diante do Senhor. Que nós venhamos todos os dias nos humilharmos diante da presença do Senhor. Porque o nosso Deus é o Senhor Todo-Poderoso. É aquele que tem operado maravilhas em nosso meio. E se você não tem conseguido contemplar essas maravilhas, peça ao Senhor, abra o seu coração. Senhor, que eu venha contemplar aquilo que é o de melhor para a minha vida. Senhor, se os meus olhos estão fechados como escama de peixe, Senhor, tire essas escamas, porque eu quero, Senhor, contemplar a tua salvação. Eu quero contemplar, ó Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor para a minha vida. Meu querido, minha querida, hoje é dia de salvação. Não porque é domingo, mas segunda, terça, todos os dias são dias de salvação. Então é necessário que nós tomemos uma posição. Ana, ela tomou a posição. Se passaram vários anos naquela situação, mas ela deu um basta. Que nós venhamos dar um basta na tristeza da nossa vida. Que nós venhamos dar um basta na tribulação, na perseguição. Se você tem sido humilhado, se você tem sido rejeitado, se você tem sido esquecido, se tem faltado algo na sua vida que você ainda não tem conseguido alcançar,
Muda o seu foco. Senhor, a minha luta está nas tuas mãos. Senhor, eu preciso disso, o Senhor sabe, mas isso aqui eu entrego a ti. Porque o Senhor é aquele que peleja por mim e por ti. E quando nós colocamos o Senhor na frente da peleja, o Senhor nos concede a vitória. Vamos adorar ao Senhor, vamos glorificar, vamos nos humilhar. A palavra do Senhor diz que o Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. Se nós verdadeiramente formos fiéis ao Senhor, se nós verdadeiramente abrirmos o nosso coração com sinceridade, porque nós podemos enganar até o homem, o marido, a esposa, o irmão, o pastor, mas o Senhor nós não conseguimos enganar. Porque o Senhor é aquele que esquadrinha o profundo do nosso coração. Então, meus queridos, não é hora de perdermos tempo, mas hora sim de olharmos para o alvo. E o nosso alvo é o Senhor Jesus. Seja qual for a tua necessidade, seja qual for o teu problema, creia que o Senhor é contigo e que o impossível Ele pode fazer, Ele irá fazer, se assim você der liberdade para o Espírito Santo atuar na tua vida. Qual é a necessidade? O que tem te atormentado? O que tem te fazido, tem te feito sofrer, tem te feito chorar? Converse com o Senhor. Ana, ela se humilhou e não foi rápido não. Tanto que o sacerdote, ele achou que ela estava embriagada, porque ela ficou muito tempo, a palavra do Senhor nos diz, que ela ficou muito tempo ali orando, muito tempo ali chorando. Então não precisa de ter pressa. Se humilha diante do Senhor. Senhor, eu sou necessitado, Senhor, eu sou necessitada de Ti. Senhor, eu preciso, Senhor, mudar a minha vida. Eu não tenho forças, ó Pai, mas Tu, Senhor, é a minha força. E não pense que você é fraco, não. Não pense que você não tem forças, porque você tem. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele disse, quando eu penso que sou forte, fraco sou. E quando penso que sou fraco, forte sou. Então o Senhor é o Senhor da nossa vida. Que nós não venhamos desanimar, mas que nós venhamos estar firmes na promessa do Senhor. Porque verdadeiramente o Senhor tem operado sobrenatural no nosso meio. E Ele quer operar o sobrenatural aqui nesta noite. O que tem faltado na tua vida, coloque diante do Senhor. Qual a sua necessidade? Coloque diante do Senhor. Porque assim como Ana, ela alcançou a vitória e recebeu aquilo que ela tanto queria, que era um filho, e ela gerou a Samuel, o Senhor também quer operar o impossível na tua vida. Ana sozinha, ela não iria conseguir gerar pela natureza própria. Precisou ali da intervenção do Senhor. E eu te digo nesta noite que você sozinho, você não vai conseguir resolver nada na tua vida. Mas se o Senhor estiver à frente da tua peleja, da tua batalha, você vai ser mais do que vitorioso. Então, irmãos, Ana, ela teve fé. Ela creu no impossível. Ela creu no sobrenatural. Se está faltando a fé na tua vida, peça ao Senhor. Porque o Senhor vai operar. O Senhor vai entrar com providência. E um milagre vai acontecer. Fé, determinação, perseverança. Isso tudo são ingredientes para você alcançar a sua vitória. E a palavra do Senhor no livro de Apocalipse diz que ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Se você quer ter um lugar lá no céu, nas mansões celestiais, creia, tome posição, abra o seu coração e tome Ana como experiência na sua vida, porque a vitória é certa em nome de Jesus.